Nós vimos nas outras aulas as viagens missionárias de Paulo e intermeamos com as epístolas dele enquanto ele estava fazendo a sua obra. Hoje nós vamos terminar o livro de Atos com o episódio da prisão de Paulo. É um episódio longo que vai tomar tempo, vai do capítulo 21 até o 28, e que tem muita coisa acontecendo. Não dá para tirar muita teologia da prisão de Paulo, porque estão sendo relatados apenas os fatos que acontecem. Mas dá para a gente observar algumas coisas que acontecem relacionadas às leis dos judeus, às leis romanas, mas também na prisão de Paulo, por 3 vezes, Paulo dá testemunho da sua conversão. Uma vez de maneira mais completa e outras 2 vezes de maneira incompleta, porque uma delas ele é interrompido. E eu coloquei o título de A Prisão de Paulo, ou a Quarta Viagem Missionária, porque no trajeto em que ele é preso, indo para Jerusalém, depois levado para Cesareia, depois levado para Roma, ele vai pregando a palavra. E ele passa por cidades diferentes, e até por uma cidade, aliás, ele passa por uma ilha, onde o Império Romano já tinha conquistado, mas era meio ausente, e o povo lá é chamado de bárbaro, né? A ilha de Malta. Então, pela primeira vez, a ilha de Malta ouve o evangelho. Por isso eu chamo a prisão de Paulo como sendo uma quarta viagem missionária, e a gente vai entender que a gente vai perceber que Paulo entendia assim. Porque ele é várias vezes estimulado a desistir, a fugir, e ele segue em frente, porque ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, Paulo está terminando a primeira viagem, a terceira viagem, e ele está voltando para Jerusalém nessa viagem. E ele faz o seguinte percurso na volta, né? Não é o mesmo percurso que ele tinha feito na ida. Na volta, ele vem para Assos, Mitilene, Samos e Mileto. A gente terminou a terceira viagem falando lá que em Mileto ele manda chamar os anciãos de Éfeso até aquela cidade, porque ele não ia mais passar por Éfeso. Ele faz um discurso de despedida, e esse discurso é importante porque ele já dá sinais nesse discurso do que ele está esperando. E aí ele volta para Jerusalém. Ainda na volta para Jerusalém, ele passa por Cos, Rhodes, Pátara, Tiro. Lucas não fala do que aconteceu nessa passagem por essas outras cidades. Apenas a cidade de Mileto ele relata essa reunião com os anciãos de Éfeso. Mas é claro, eu já apontei isso nas outras viagens, Paulo não perdia tempo. Enquanto ele passava por essas cidades, se ele pudesse, ele pregava o evangelho, ele se reunia com os cristãos que ele achasse. Em algumas cidades já havia cristãos. Então ele chegava lá, ele se reunia com eles, pregava o evangelho primeiro para os judeus, depois pregava para os gentios, mas na maioria delas ele não achava cristãos. Era a primeira vez que ele estava indo. Então, Lucas não relata, porque ele está relatando os fatos mais importantes, mas nós sabemos que Paulo não perdia tempo. Ele volta para Tiro, e lá em Tiro ele passa 7 dias. E nesses 7 dias que ele passa lá em Tiro, alguns discípulos chegam para ele e recomendam a ele que não vá a Jerusalém, porque o Espírito Santo os estava alertando de que alguma coisa ia acontecer em Jerusalém com Paulo. Pode passar a próxima. Próxima tela inteira. Passados 7 dias, ele sai de Tiro, vai para Ptolemaida, depois ele vai para Cesareia. E aí em Cesareia, Lucas perde um tempinho falando, porque lá em Cesareia ele encontra o Filipe, o diácono, um daqueles 7 que foi eleito com Estevão. E Lucas enfatiza que Filipe era pai de 4 moças, chama de donzelas, porque já eram adultas, não eram meninas, não eram adolescentes. Ele usa a palavra donzelas para indicar que elas ainda não tinham casado, mas já estavam em idade de casar. E eram profetisas. A história da ida de Filipe para Cesareia está lá em Atos, o capítulo 8 inteiro de Atos. É o episódio em que Filipe, depois da morte de Estevão, vai para Samaria, faz uma grande obra lá em Samaria, aí ele é tirado de Samaria e vai para a estrada lá onde ele encontra o eunuco da rainha Candace.
evangeliza o eunuco, ele batiza o eunuco, aí o Espírito Santo pega ele e leva embora. E aí ele se acha em uma outra cidade lá, e caminhando ele chega até Cesareia e se estabelece na região da Cesareia, e lá ele então estabelece a sua família e fica lá fazendo uma grande obra. Então é na casa desse Filipe que Paulo se hospeda. Passado alguns dias que Paulo está lá em Cesareia, desce da Judéia, ou chega da Judéia, né? Algumas traduções falam desce, talvez porque fosse a Judéia fosse uma região mais alta, enfim, mas no mapa Cesareia está acima, né, da Judéia. Mas desce esse profeta Ágabo, que faz uma encenação, como era de costume entre os profetas judeus. Ele pega o cinto de Paulo, e com o cinto, é uma situação até jocosa, ele amarra as mãos e os pés, com um cinto. Quer dizer, a posição em que ele ficou é que ele deitou no chão, pegou as mãos, juntou com os pés e amarrou tudo junto. A situação como se fosse um escravo sendo carregado num pedaço de pau. É um escravo daqueles escravos que eram tratados como animais. É essa a encenação que o Ágabo faz. Ou seja, vai acontecer muita coisa ruim com Paulo, é a ideia. Só que ele fala, ele vai ser preso pelos judeus e os judeus vão entregá-lo aos gentios. E aí, lá na Cesareia, claro, os discípulos tentam convencer Paulo a não ir. E Paulo fica irredutível. É quando Paulo tem aquele discurso dele em que ele fala, não entristeçam o meu coração, porque eu sei que eu tenho que passar muitas coisas por amor a Cristo e eu não tenho medo de morrer. Então pode passar a próxima. E ele vai. Por que ele toma a decisão de ir, apesar dos avisos, né? Pode ir a tela toda. Primeiro, porque o entendimento sobre a profecia dos orientais é diferente dos ocidentais. Eu já falei isso aqui em outras vezes, principalmente no Antigo Testamento, quando nós estudamos a história dos reis, é que nós ocidentais temos a ideia de profecia das religiões celtas. Aquela de que você profetiza, ou que você faz um vaticínio, ou que você fala alguma palavra mágica, e obrigatoriamente, pela força da palavra, aquilo tem que acontecer. A gente vê muito isso nos filmes do Harry Potter, que é religião celta ali, pura e simples, naqueles filmes. Você fala alguma coisa e, pelo poder que você tem naquela palavra, aquilo acontece. Os orientais não enxergam assim a profecia. Os orientais se enxergam como agentes de cumprimento da profecia. E nós vamos encontrar isso claramente lá no texto no último versículo de 2 Crônicas e o primeiro versículo do profeta Esdras, em que o último texto ali é o rei Ciro tendo uma insônia e ele começa a ler os manuscritos do reino. Ele pega os escrivães e fala assim, já que eu estou sem dormir mesmo, vamos trabalhar. Começa a me ler os relatórios aí, que eu preciso aprovar os relatórios. E eles começam a ler. Aí ele chega lá no texto em que tem uma profecia dizendo que ele, Ciro, iria libertar os judeus. E aí ele fala, bom, então eu vou libertar e vou mandar, e vou fazer o que está nessa profecia. O livro de Esdras começa exatamente copiando esse texto de Crônicas. Então o Ciro entendeu, olha, está falando meu nome, é para eu fazer? Então eu vou lá e faço. Esse era o entendimento que até hoje os orientais têm. Quando a gente vai pregar para os coreanos, para os japoneses, sobre o evangelho, eles entendem, aliás, eles até questionam essa ideia de Jesus saber o que ele tinha que fazer. Porque para eles isso é natural. Para a gente fica, puxa, Jesus ia passar por tudo isso e não sei o quê, será que ele não podia evitar? Então, a gente entende a profecia, esses alertas que Paulo estava recebendo, como sendo uma oportunidade de Paulo, de repente, fugir e evitar o seu destino. Mas o entendimento de Paulo não era esse. A segunda questão é que tanto aqueles de Tiro quanto o profeta Ágabo, eles não apresentaram para Paulo uma instrução do Espírito Santo para que Paulo evitasse a prisão. A profecia não era para alertar Paulo para que Paulo fugisse.
A profecia era para alertar Paulo do que estava aguardando ele, para preparar Paulo para aquilo. Então, o próprio Paulo já tinha profetizado aos anciãos de Éfeso. Ele faz um longo discurso lá em Mileto e fala, olha, eu não sei o que vai ser de mim, se eu vou voltar para vocês, se vocês vão me ver novamente. Eu só sei aquilo que o Espírito Santo está me revelando de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, o próprio Paulo já estava recebendo revelações sobre isso, de que ele iria passar por tudo aquilo que o profeta Ágabo estava dizendo. Aí ele chega em Jerusalém. Aí ele sai da Cesareia, pode passar próximo. Ele sai de Cesareia, vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele se encontra com Tiago e presta um relatório para a liderança da igreja. E eu acho isso extremamente interessante. Porque Paulo é um missionário. Muita gente usa Paulo como exemplo de pastor, mas na verdade Paulo nunca foi pastor. Ele só trabalhou um tempo ali em Antioquia, com aquele colegiado que havia em Antioquia. E cada um deles ali tinha sua função. E Deus, o Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé para a missão, para serem missionários. Ele não pastoreou igrejas. E a questão é que ele, enviado por Antioquia e enviado por Jerusalém, e reconhecendo Jerusalém como uma autoridade sobre o cristianismo, toda vez que ele volta de viagem, a gente viu isso nas outras viagens, ele volta para Antioquia, a igreja que o enviou, presta relatório e vai para Jerusalém também prestar relatório. Ou seja, ele era o grande missionário. Muitas igrejas do cristianismo primitivo conheciam só Paulo, não conheciam Pedro, não conheciam Tiago, não conheciam Estevão, não conheciam os outros. Conheciam apenas Paulo. E consideravam Paulo como líder. Mas esse grande homem, responsável por muitas igrejas, ele se submetia à liderança que estava estabelecida. Então isso é algo muito interessante. Ele fazia questão de voltar, prestar relatório, prestar contas do que fez e até mesmo se aconselhar com aqueles líderes. Ele relata isso em Gálatas, que ele foi 3, 4 vezes para Jerusalém para falar com Pedro, para falar com Tiago. Ele até reclama que teve um momento em que ele foi meio que ignorado, porque ele não encontrou ninguém, só encontrou Tiago e precisava lá fazer alguma coisa, conversar com eles. Então, esse é um aspecto bem interessante da obra missionária de Paulo. Por mais importante que ele fosse para aquela obra, ele se submetia à igreja que o havia enviado. Ele sempre voltava lá, ele sempre trazia os resultados, ele sempre se aconselhava por causa dos problemas que ele enfrentava. E lá em Jerusalém, os líderes alertaram Paulo, inclusive Tiago. Pessoalmente alerta Paulo sobre a situação em Jerusalém. E o que está acontecendo em Jerusalém é o seguinte: muitos gentios estão se convertendo. Na primeira viagem, vocês lembram, ele teve aquele episódio que ele precisou buscar uma orientação sobre a questão dos gentios e o judaísmo. A igreja toma uma decisão, manda uma carta, Paulo vai até Antioquia, lê a carta, depois a segunda viagem é motivada exatamente pelo fato dele querer ler essa carta para todas as outras igrejas que ele organizou. E ele fala, vamos visitar novamente essas igrejas, vamos ver como elas estão, vamos contar as novas de Jerusalém. E aí o que acontece é que muitos judeus que se convertem em outras cidades acabam tendo esse conflito sobre continuar seguindo ou não todos os rituais judaicos. A gente entende, pelo que nós lemos no relato das cartas de Paulo, que há muitos costumes que eles acabaram deixando mesmo. Não só aqueles de não comer a carne sacrificada aos ídolos, não só aqueles da circuncisão, mas eles aos poucos foram deixando. Mas o problema é que não se convertiam todas as famílias judaicas. E às vezes não todos os membros de uma mesma família. Então o sujeito que se convertia e ia para a igreja e se defrontava com os gentios que não faziam circuncisão por orientação da igreja de Jerusalém, eles acabavam em casa tendo conflito com os seus parentes. E isso estava causando muita confusão, porque imaginem que lá em Éfeso
o sujeito era judeu, o filho dele se converteu ao cristianismo, voltou para casa falando que os gentios não estavam se circuncidando, que lá em Jerusalém os líderes do tal cristianismo tinham orientado a não fazer mais os gentios, não era necessário que os gentios fizessem, mas na cabeça de quem estava lá longe de Jerusalém, e longe, tanto geograficamente quanto no tempo, né, anos depois da primeira confusão, na cabeça deles começou um telefone sem fio, daqueles que quem conta um conto aumenta um ponto. Então começou a se propagar a ideia de que os cristãos estavam pregando, principalmente Paulo, estava pregando que não era mais para os judeus realizarem os rituais judaicos. Todos. Né? O negócio cresceu, a confusão não foi esclarecida, com o passar do tempo foi aumentando. Então o que Tiago fala para ele é isso. Olha, é corrente por aí que você está aí pregando para que os judeus abandonem o judaísmo totalmente. E não foi isso, foi só que os gentios não precisavam mais se circuncidar e deviam tomar cuidado com comer carne sacrificada aos deuses. Mas estava tudo embolado já. Então, quando ele volta para Jerusalém, é essa confusão que está tendo lá. Porque os judeus que moram em Éfeso, que moram nas outras províncias romanas, eles tinham que vir para Jerusalém para fazer o sacrifício. E eles voltavam relatando, olha, meu filho se converteu a esse tal de cristianismo aí, e eles estão pregando contra o judaísmo, contra os rituais, e o principal agitador é esse tal de Paulo. Mas o problema é que Paulo também volta para Jerusalém, e ele quer participar da festa de Pentecostes, ele fala isso para os anciãos de Éfeso, e ele vai encontrar vivo exatamente o sumo sacerdote que deu cartas para ele perseguir os cristãos lá em Damasco. Então era todo esse problema. Porque Paulo visitava Jerusalém esporadicamente quando ia prestar relatório, quando ia buscar alguma orientação. A vida de Paulo era fora de Jerusalém. E de repente ele sai com autoridade, sai com soldados, sai com dinheiro, sai com uma carta dos sumos sacerdotes, abandona tudo isso e começa a fazer o contrário. Então imagine toda essa confusão que Paulo vai encontrar em Jerusalém neste momento. No começo, Paulo, quem é Paulo? Deixa ele para lá, ele nos traiu, vamos tentar perseguir os cristãos de outro jeito. Durante um certo tempo a igreja fica em paz, porque Paulo está longe. Está nessas viagens missionárias. Mas com o passar do tempo, o cristianismo vai crescendo, Paulo se torna famoso, e agora ele vai ter que enfrentar os seus antigos patrões, e que o consideram um traidor. Mas e pior é que ele vai prestar um relatório, bem diferente do que eles pensavam, porque ele é chamado de fato. Ele é preso e é chamado diante do sumo sacerdote. Então, Tiago sugere que ele faça alguma coisa que está dentro da lei para os israelitas e algo que não ia afetar a igreja. Tiago sugere que ele faça uma cerimônia que não tinha sido, que eles não tinham aconselhado a que os gentios abandonassem. Porque a ideia era provar que Paulo não estava pregando contra todo o judaísmo, estava pregando apenas aqueles pontos que os gentios não precisavam mais. E que Paulo seria um cumpridor da lei. Pode passar a próxima. Então, tinha alguns judeus da Ásia, o que ele pressiona? O que ele fala? Né? Tinha alguns cristãos judeus que tinham feito um voto de nazireado e eles tinham que pagar lá os impostos em forma de sacrifício para cumprir o voto. E eles estavam terminando com isso. Na lei de Moisés, tinha uma cláusula que dizia que se o sujeito não tinha dinheiro para pagar o sacrifício para terminar o voto, alguém com mais posses podia participar do voto dessa pessoa financiando o sacrifício. E é isso que Tiago fala para Paulo. Olha, nós temos 4 cidadãos aqui que estão terminando o voto de nazireado, eles precisam fazer o sacrifício, vai lá, raspa o seu cabelo, paga o sacrifício deles como participante, porque isso não vai afetar a igreja, e você é judeu, então você pode fazer isso. E Paulo vai lá e faz isso. Ele raspa o cabelo, vai lá no templo, paga o imposto que aqueles irmãos ali tinham que pagar para terminar o voto, e está tudo em ordem.
Só que essa cerimônia de purificação, o problema era o seguinte, era que Paulo tinha que se purificar porque ele estava entre os gentios. E todo mundo sabia. Então ele tinha que fazer um processo de purificação para poder participar da finalização do voto desses 4 irmãos. E essa purificação demora 7 dias. Quando estava no 7º dia de purificação, Paulo está lá no templo, e aí alguns judeus da Ásia, que tinham estado lá em Tessalônica, lá em Bereia, lá em Troade, estavam lá no templo. Porque essa era a questão. Todo judeu tinha que ir ao templo 3 vezes por ano. Na Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa das primícias. E o cidadão judeu tinha que ir ao templo mais algumas vezes, obrigatoriamente na vida. Ao 8º dia de circuncisão, ele sendo circuncidado, ao 8º dia de nascimento, né? No bar mitzvah, na festa de maioridade, porque tinha que apresentar um sacrifício lá. Quando casasse, tinha que apresentar sacrifício lá. Quando fizesse o perdão, o sacrifício pelo perdão anual, tinha que ir para lá também. Quando ele tivesse filho, tinha que circuncidar o filho lá também. Então, claro, Paulo ia encontrar aqueles judeus da Ásia por ali. E esses judeus reconheceram Paulo, acusaram Paulo de ser o traidor da nação, de estar causando confusão, pregando contra o templo, pregando contra a lei de Moisés, e eles tinham visto Paulo com um companheiro de viagem, Trófimo, que era de descendência grega. E achavam que Paulo estava colocando esse cara dentro do templo. Então começa uma confusão ali, Jerusalém se alvoroça, e Paulo só não é linchado porque o comandante da guarda romana teve que intervir. Porque a confusão foi enorme. E os romanos já estavam de pulga atrás da orelha, vigiando Jerusalém desde a época de Jesus. Porque Jerusalém era um foco de rebeliões desde a época dos Macabeus. Então, eles já estavam de olho, o comandante da guarda romana teve que intervir, segurou Paulo, levou Paulo para fazer um discurso. Na verdade, levou Paulo preso, Paulo pede para fazer um discurso. E aí, nesse discurso, ele conta a história da sua conversão. E vai contando, e vai contando, e vai contando, de repente ele menciona a missão aos gentios. Aí o pessoal que já estava com a ideia na cabeça de que Paulo tinha introduzido um gentio dentro do templo, eles começam a ficar revoltados, a confusão recomeça, e aí o guarda romano leva Paulo para ser açoitado, porque quer investigar melhor essa história. E aí Paulo faz aquela célebre frase, é lícito a vocês açoitar um cidadão romano? Aí o cara fala, você é cidadão romano? Sou. Ah, mas eu consegui com muito custo, com muito dinheiro esse título. Paulo fala, mas eu sou por nascença. Possivelmente o pai de Paulo ou o avô de Paulo fez alguma coisa para o Império Romano e adquiriu o título, ou comprou o título. Então Paulo nasceu já como cidadão romano. Ele estava na hierarquia romana um grau acima do próprio comandante. Então, com isso, ele não é açoitado, porque a lei romana não permitia que o cidadão romano fosse açoitado sem julgamento, ou fosse castigado sem julgamento. E aí o comandante, então, resolve fazer um julgamento. E leva Paulo perante o Sinédrio. E Paulo começa a dar testemunho de novo, já diante do sumo sacerdote. E aquele episódio em que um dos guardas, da guarda real, um dos assessores, o sumo sacerdote, vai lá e dá um tapa na cara de Paulo e fala, olha o respeito como sumo sacerdote. Paulo fala, se eu soubesse que ele é sumo sacerdote, não teria falado assim, porque a lei de Moisés nos manda respeitar as autoridades. Mas ele fala meio ironicamente, porque o pessoal entende, porque começa lá, de novo, uma confusão. Começa a confusão, Paulo não consegue dar o seu testemunho, pode passar a próxima, Belinha. E aí ele faz a tal jogada da ressurreição. Ele clama lá no meio, olha, eu estou sendo julgado aqui porque eu estou pregando sobre a ressurreição, porque eu acredito na ressurreição. E aí os saduceus e os fariseus ficam contra, né? E Lucas explica porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, e os fariseus acreditavam na ressurreição, e Paulo era um fariseu.
Tá, aí acontece outra confusão, o julgamento não termina, então Paulo é interrompido no seu segundo testemunho ali. E aí, o comandante leva ele preso. Nessa prisão, né, leva ele para a fortaleza de Herodes, Jesus aparece para Paulo à noite. E olha só, aquela questão da profecia lá que Paulo não tentou evitar. Jesus aparece na prisão e fala que é para Paulo persistir. Porque Paulo vai testemunhar assim, lá em Roma, diante das autoridades, assim como ele já testemunhou para essas autoridades. Então veja, Paulo começou na Judéia, foi para Samaria, foi para os confins do mundo e agora está indo para a capital do império. Fazendo exatamente aquilo que Jesus falou para nós fazermos. Só que ele vai... Nem sempre a gente pode chegar diante das autoridades para pregar. Paulo vai diante das autoridades e Jesus vai usar Paulo para pregar para essas autoridades. Por isso Paulo já tinha certeza de que não era para ele evitar a prisão. Era para ele continuar. Os avisos que as profecias estavam dando para Paulo era para ele se preparar para aquilo que ele ia passar. Lucas relata a conspiração contra Paulo, que o irmão Roland citou logo na primeira aula. Né? Um grupo de mais de 40 homens pregou um jejum e dizem que não vão jejuar, não vão comer enquanto não matarem Paulo. E eu lembro exatamente do irmão Roland falando que esses caras devem ter morrido de fome, porque eles não conseguiram. Acontece que eles vão tentar de novo. Essa aqui não é a primeira, não é a única. Eles vão tentar de novo depois. Ou seja, esses caras ficaram um tempão sem comer. Se cumpriram, de fato, o voto. A conspiração é descoberta por um parente de Paulo, que avisa Paulo. Paulo chama o comandante, avisa o comandante. Paulo era um homem respeitado naquele momento. Até por ser um cidadão romano, ele era tratado com mais consideração do que os outros. O comandante não quis nem confirmar se era verdade ou não. Ele já armou um esquema para furar essa emboscada que eles estavam planejando. Né? A emboscada era levar Jesus da Cesareia, da Judéia, da fortaleza de Herodes até o Sinédrio, e no meio do caminho eles matarem Paulo. Então o comandante faz o seguinte: não, então não vou mandar ele para o Sinédrio, vou mandar ele lá para Cesareia. Um outro caminho, um outro lugar, e com uma escolta armada. E aí ele leva para o governador Félix, na Cesareia. Aí Paulo volta para aquele lugar onde há 14 dias antes ele tinha recebido a profecia de Ágabo. Então ele está lá livre em Cesareia pregando, volta para Jerusalém, é preso, como Ágabo profetizou, e aí ele volta para Cesareia preso. Junto com a escolta e com Paulo, pode passar a próxima, Belinha, por favor. Ele manda uma carta resumindo toda a situação, solicitando que sejam ouvidas duas partes, isso porque Paulo era um cidadão romano. E aí ele avisa os acusadores de Paulo que ele está lá na Cesareia, vocês que vão lá diante do governador Félix. Eles vão lá com o sumo sacerdote, vai com outras pessoas, e também um orador, pus advogado aí, porque ele faz o papel de advogado da acusação, e apresentam as queixas. Depois de ouvir os dois lados ali, de ouvir a oratória do Tértulo, ele decide protelar a decisão para analisar melhor o caso. Lucas afirma que esse governador Félix conhece o caminho. Ele não é cristão, mas ele conhece o cristianismo. Ele está na Cesareia desde 52 depois de Cristo, esse Félix. Ou seja, ele tem bastante tempo ali de ver o cristianismo acontecendo, e ele é casado com uma mulher judia. Tem uma história interessante aí, eu não consegui ver se são as mesmas pessoas, mas essa Drusila parece que é a irmã da Berenice, aquela que mais para frente vai vir com o rei Agripa II ouvir Paulo. Então eram pessoas importantes ali. E nós sabemos que, pelos relatos de Atos e das cartas de Paulo, muitas mulheres importantes do judaísmo e da sociedade grega tinham se convertido. Então, possivelmente, essa judia Drusila estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Ela devia ter amigas, ela devia ter parentes que, de alguma maneira, tinham sido afetados pelo cristianismo ou tinham se convertido. Fato é que Félix conhece.
E ele sabe que tem alguma coisa esquisita ali, porque diante das leis romanas, a acusação contra Paulo e contra Jesus no passado não diziam respeito às leis romanas. Era uma coisa de fé da religião judaica que, em geral, as autoridades romanas mandavam que eles decidissem entre eles. Não dizia respeito a eles, porque era assim que os romanos agiam com todos os povos conquistados. Eles tinham que se obedecer às leis romanas e tinham a liberdade de ter as suas próprias religiões, seus próprios deuses. Questões religiosas eram para decidir entre eles. Se houvesse assassinato, homicídio, aí sim. Se tivesse depredação do bem público, da república, do Império Romano, aí sim os romanos tomavam uma atitude. Mas se fosse só questão de fé, eles mandavam sempre os querelantes ali decidir entre eles. E é isso que Félix percebe. Só que Félix deixa Paulo 2 anos preso. O Lucas, que é companheiro de Paulo, ele menciona que Félix faz isso esperando que Paulo lhe desse um dinheiro para soltura. Porque provavelmente era isso que os romanos faziam mesmo. Eles aceitavam dinheiro para a soltura do preso. Se a família pagasse, se o preso tivesse posses, era a oportunidade de um governador, de uma autoridade romana, ganhar um dinheiro a mais ali. Então, Lucas menciona isso. Olha, Félix fez isso porque esperava receber um dinheiro de Paulo. E constantemente Félix ia lá conversar com Paulo e nunca tomava uma atitude. Essa situação durou até que Félix foi substituído por Pórcio Festo. E aí, os líderes judeus aproveitam a mudança do governo e vão lá novamente, lá na Cesareia, apresentar queixa contra Paulo. E, no versículo 3 do capítulo 25, eles tentam armar de novo uma emboscada. Ou seja, aqueles 40 lá, acho que ficaram 2 anos sem comer, ainda estavam tentando matar Paulo. Talvez não sejam os mesmos, ou talvez não tenham cumprido de fato o jejum, porque 2 anos o cara morre de fome. O cara morre mesmo. Enfim, eles tentam armar uma nova emboscada, o mesmo planinho. No caminho para ir julgar, iriam emboscar Paulo. Só que eles tentam mudar as coisas porque eles viam que Félix estava simpático a Paulo. Com Pórcio Festo, talvez a ideia fosse outra e Pórcio Festo não ficasse a favor de Paulo. Então eles tentaram de novo a jogada. Só que o Festo realiza uma audiência. O que os judeus não estavam entendendo, e talvez eles não soubessem, né? Eu não sei se Paulo divulgava isso, porque Paulo não era muito de usar a sua autoridade. O comentário Esperança, ele diz que Paulo só usou aquela jogada de ser cidadão romano porque ele não queria morrer ali, porque Jesus já tinha alertado a ele de que ele ia pregar para autoridades. Então Paulo achou sentido em fazer aquela jogada ali. Mas Paulo não costumava dar a famosa carteirada de autoridade dele. Inclusive, ele tem problemas com isso lá na carta aos Coríntios e lá na carta aos Gálatas, que estão constantemente questionando a autoridade apostólica dele. E ele fala, olha, eu nunca abusei dessa autoridade. Eu sou mais apóstolo até do que os pretensos apóstolos, porque Jesus me chamou diretamente, pessoalmente. Mas vocês estão me questionando e eu nunca sequer abusei de vocês. Eu até não recebia salário de vocês. Ele fala para a igreja de Corinto. Para não ser pesado, justamente porque eu sabia que alguém podia usar esse argumento contra mim. Parafraseando mais ou menos o que Paulo fala ali. Então Paulo não tinha o costume de fazer isso. Então é provável que os líderes judeus não soubessem que ele era um cidadão romano e não soubessem como funcionava o negócio. Porque o Festo não levou Paulo para ser julgado no Sinédrio. Festo fez uma nova audiência, porque Paulo era cidadão romano. Na audiência, ele começa a dar o testemunho, não consegue falar, ele se enfesa e fala, olha, já está 2 anos que eu estou aqui nessa enrolação, estou no tribunal de César, não é? Então eu apelo para César, quero ir para Roma ser julgado. Aí Festo fala, bom, apelou para César, então você vai para César. Eu acho que Festo fez assim, ufa, deixa lá, vai para Roma, sai fora daqui essa confusão, para não ter que tomar uma decisão. Só que antes de ser mandado a Roma, então, Festo recebe a visita do rei Agripa I. O rei Agripa I, não, Agripa II. Ele é filho do rei Agripa I, né, rei ali,
depois eu corrijo, que é neto e que é bisneto de Herodes o Grande, o rei Agripa II. Ou seja, é uma família poderosa ali. Só que ele é tido como rei, mas ele já não tem mais o governo da região. Agora o governo está esfacelado. Só foi grande na época de Herodes o Grande, quando ele morreu, dividiu em 4 regiões com seus filhos. Deu muita confusão, porque a família de Herodes era problemática mesmo. A Judéia sempre causava problemas para o Império Romano. Eles decidiram tirar o título de rei e botar um governador romano. Foi quando entrou Pôncio Pilatos. E a partir dali, então, é sempre um governador romano. Mas o Festo recebe a visita desse sujeito, que é de uma linhagem real, e Agripa I, ao saber da história de Paulo, resolve ouvir. O Festo aproveita a visita do rei Agripa para pedir um conselho sobre como ele devia lidar com aquela situação, porque a família do rei Agripa era uma família que já estava acostumada com todo aquele negócio dos judeus, dos líderes judeus, dos fariseus, dos saduceus. Então, ele resolve ouvir Agripa e saber o que ele tem que fazer, conta a história de Paulo, então Agripa resolve ouvir Paulo. É quando então ele aparece com Berenice. Segundo alguns historiadores, Berenice não era de fato esposa dele, era irmã dele, mas supõe-se que era também amante dele, porque ela tinha sido casada com outro, depois casou com outro, e aí agora estava com ele, por isso que o texto não chama sua esposa Berenice, aparece rei Agripa e Berenice. Né? Tem uma história bem complicadinha ali, que Flávio Josefo esclarece um pouquinho. Paulo novamente dá o testemunho, e aí ele dá um testemunho completo para o rei Agripa da sua conversão. Termina o texto, eles começam a fazer alguma discussão. Festo ouve pela primeira vez essa história completa. E Festo fala, Paulo, você está louco. Os muitos estudos, muitas letras te fazem delirar. E aí Paulo vira para o rei Agripa e fala, não, eu não estou louco. E eu tenho certeza que o rei Agripa conhece essa história toda. Tudo que eu contei aqui, ele não está por fora. Aí vem a célebre frase do rei Agripa, que era o título de um antigo hino do cantor cristão, quase induzido. Por pouco me persuades a ser cristão, Paulo. Você quase me induziu a me converter, Paulo. E Paulo fala, olha, se fosse por pouco ou por muito, eu queria que vocês todos fossem como eu, menos essas cadeias aqui. Ou seja, se por pouco ou por muito vocês se convertessem, eu estava feliz. E aí então Paulo, diante de um rei agora, dá o seu testemunho completo de conversão. Agripa, Festo e Berenice saem dali lamentando, olha, esse cara é inocente, não tem crime nenhum nele. Pena que ele apelou para César. Porque agora, obrigatoriamente, eles tinham que levá-lo para César. Não podiam mais libertar. Quer dizer, Paulo fez a jogada lá para terminar o julgamento, né, para terminar aquela enrolação dele ficar 2 anos preso ali, mas ao mesmo tempo Paulo sabia que apelando para César, ninguém mais podia soltá-lo. Só que tinham que tomar uma decisão. E aí, então, próxima belinha, começa a viagem a Roma. Paulo embarca preso no navio. Aí acontece uma aventura só. Né? Paulo vai no navio que vai para Roma, passam por Sidom, Lícia, Lazéia. Quando diz passa assim, a gente tem que entender que essa viagem foi um pouquinho diferente. Talvez eles tenham passado, não sei se Paulo teve liberdade de sair do navio e aportar em terra. Eu não sei se nessa viagem, por essas cidades, ele pregou, mas Lucas relata que a viagem seguiu por essas cidades, parou nesses portos. Às vezes eles não param, né? Eles param no meio, em alto mar, né? E um barquinho é enviado para o porto para buscar mantimentos, buscar água potável. Não sabemos se Paulo tinha liberdade para sair junto com eles. Mas, num certo ponto, depois de Lazéia, depois de Bons Portos, né, que é o nome da cidade onde eles estão, eles começam a sofrer por causa do clima. E aí Paulo avisa o comandante que eles vão ter problemas. Eles são pegos por um tufão, ficam a ponto de naufragar, tem todo aquele desespero de eles ficarem vários dias sem ver a luz do sol por causa da tempestade. O navio começa a fazer água, eles são obrigados a jogar fora uma boa parte da carga, e no final eles acabam ficando à deriva. Numa noite lá, Paulo, então, quando eles estão racionando os alimentos, Paulo fala, olha, vamos comer, porque nessa noite
Deus me revelou. E o que Deus revelou para ele? Que todo mundo que estivesse no navio ia sobreviver por causa de Paulo, porque Deus queria que Paulo chegasse até Roma e pregasse para o César. Então Paulo anima os tripulantes dizendo, olha, se vocês ouvirem o que eu estou falando, vocês vão ficar vivos, porque Deus apareceu para mim nessa noite e disse que eu vou chegar em Roma e que eu vou pregar para o César. Bom, aí o navio encalha, eles se salvam nadando ou se agarrando a destroços, e todos eles vão até a ilha de Malta. Pode passar a próxima, Belinha. E aí Lucas chama os habitantes de Malta de bárbaros, porque possivelmente era uma ilha bem pouco visitada pelo Império Romano. Mas os líderes ali já têm nomes latinos, né? Eles foram acolhidos pelos bárbaros, que os ajudaram a chegar até a praia, fizeram fogueira para eles se aquentarem, trouxeram cobertas para eles se secarem, se aquentarem. Nesse movimento, então, que acontece a célebre passagem de Paulo ser mordido por uma víbora, e os bárbaros da ilha, supersticiosos, acreditam que Paulo é um homicida porque a morte está atrás de Paulo a todo instante. Ele conseguiu fugir da morte no meio do mar, de afogamento, conseguiu fugir do tufão, mas a morte quer Paulo de qualquer jeito, porque a víbora morde a mão de Paulo assim de um jeito bem banal, né? Só que Paulo não morre. E isso acaba impressionando a todos que começam a achar que Paulo é meio um homem santo, um homem mágico. E isso agrava mais ainda quando Paulo cura o pai do Públio, é um nome latino. Então já era conhecido do Império Romano, mas não era muito frequentado. E vários enfermos ali. Então Paulo tem a oportunidade de pregar para eles. Eles ficam lá 3 meses. Olha só, 3 meses para passar um navio por ali. Ou seja, era uma rota que não era usada. Por isso, os povos ali eram chamados de bárbaros ainda. Nesses 3 meses, imagina o que Paulo fez lá. Ainda mais depois de ter curado as pessoas. Ele organizou uma igreja. Certo? Ele pregou o evangelho, batizou pessoas. Lucas não relata aqui. Só relata que essas coisas aconteceram da cura dos enfermos, da víbora que mordeu Paulo, porque não era a intenção de Lucas pregar o que aconteceu ali em Malta. Relatar o que aconteceu ali em Malta. Era a intenção dele relatar a viagem. Então ele pula lá 3 meses, passa o navio, aí eles vão por Siracusa, Régio, Puteoli e, enfim, Roma. Imaginamos que se Paulo teve a oportunidade de descer do navio, ele pregou também nessas cidades, ou seja, aqui ele está já no coração de onde hoje é conhecido a Itália. Ele fica lá em Roma, em prisão domiciliar, e essa prisão é bem leve, porque ele recebe visitas dos irmãos que estão em Roma, e ele fica lá um tempão. 3 dias após a chegada dele ali, em Roma, ele convoca os líderes judeus de Roma, os líderes da sinagoga, e explica o motivo da prisão. De novo, ele dá testemunho e fala do porquê que ele foi preso. E aí, num dia, ele marca um dia para eles terem uma reunião lá, e ele prega sobre Jesus para eles, para os judeus. E ele permanece 2 anos ali em Roma esperando um julgamento, numa prisão domiciliar. Interessante é que a casa ele mesmo alugou, não era uma casa fornecida pelo governo como uma espécie de lugar vigiado onde os presos políticos ficariam aguardando o julgamento, ou como uma testemunha de um caso fica na proteção à testemunha numa casa que o governo designa. Não, ele mesmo alugou uma casa, ele ficou morando ali em Roma. E nesses 2 anos ele pregou ali. Diz a tradição que ele ficou lá até que o imperador Nero tomou o caso nas mãos e julgou. E que então ele acabou pregando para Nero ali, porque ele deu o testemunho no julgamento. Mas isso não está relatado em Lucas. Nesses 2 anos que ele estava lá, numa casa alugada, ele recebia todos que o procuravam. E ele permaneceu pregando o evangelho até o dia da morte dele ali, em Roma. E Lucas encerra o relato aqui. Encerra o livro de Atos aqui. Existem algumas questões para isso. Provavelmente, o tal do Teófilo, para quem ele está escrevendo o livro de Atos,
conhecia o restante da história, conhece o que aconteceu depois. O julgamento de Paulo, a prisão de Pedro, a condenação à morte dos dois, enfim, aquilo que nós conhecemos pela tradição, possivelmente Teófilo tinha vivido. O que nos dá a data da publicação do livro de Atos, que teria sido depois da morte de Paulo. Senão Lucas teria relatado aqui o restante da história. Havia também o fato de que talvez, né, os comentaristas colocam mais alguns motivos. O motivo de que Lucas talvez não estivesse lá presente quando isso aconteceu. Então, a partir do momento que Paulo ficou preso em Roma, Lucas voltou, foi pastorear a igreja dos filipenses. A gente não sabe direito em que época Lucas foi o pastor da igreja de Filipenses. Há a questão de talvez a ideia de Lucas fazer um segundo volume de Atos, e esse volume ou se perdeu ou ele não fez, onde ele relataria o restante dos acontecimentos, porque objetivamente o livro de Atos foi escrito por Lucas como Atos dos Apóstolos, certo? Então ele teria que contar a história do que os apóstolos fizeram na igreja. E depois da morte de Pedro e Paulo, os outros apóstolos continuaram vivos, né? É que nessa parte, na metade de Atos para cá, ele acha mais importante considerar aquilo que a igreja fez para a expansão do cristianismo. Então, como companheiro de viagem de Paulo, ele começa a relatar as aventuras de Paulo. Mas como a intenção é relatar a história do cristianismo, a história da igreja, o que aconteceu depois de Jesus, ele possivelmente teria a ideia de escrever um segundo volume de Atos, porque a história da igreja continuou até ali. Então, essa seria uma outra teoria do porquê Lucas encerra aqui. Mas a mais comum é essa mesmo, que provavelmente o Teófilo, que é para quem ele está escrevendo a carta, ele já sabia do que aconteceu depois. O que ele não sabia era antes, o que nos dá a ideia de que talvez Teófilo fosse um sujeito jovem ou um adulto que não fosse já, que tivesse no máximo, entre os seus 45 e 50 anos, porque ele não teria pego a história daí para trás. Mas o restante da história daí para frente, ele conheceria. Ok? Então, acabamos o relato do livro de Atos, a história da igreja. Vimos que as viagens foram muito importantes. Vimos que a igreja lá em Jerusalém tinha um papel nessas viagens, porque eles davam orientações, os problemas encontrados nas viagens eram trazidos, as questões teológicas que surgiam eram trazidas para eles. E nós vimos nesse livro de Atos a expansão da igreja para lugares que nem mesmo os romanos sabiam, como a ilha de Malta, muito pouco frequentada por eles. É um relato interessante, tem muita teologia neles, mas a teologia vem através das confusões que acontecem, porque a confusão acontece justamente pelas questões de fé. E é por causa dessas confusões que nós temos, então, as cartas escritas em que Paulo tem que, toda hora, confrontar ensinamentos pagãos com ensinamentos cristãos, porque essas pessoas não vêm do judaísmo. Quando vêm do judaísmo, a questão é uma só. É a circuncisão, é o ritual judaico, é Jesus o Messias. Quando vem do paganismo, tem um monte de questões diferentes. Hábitos, costumes, tradições, pensamentos diferentes que o cristianismo tinha que se confrontar. E o livro de Atos relata todo esse desenvolvimento, como começou, inclusive como algumas tradições da igreja atual começam. Estão tudo aqui explicado no livro de Atos. Quando a gente lê o relato de Atos, a gente acha que as coisas foram acontecendo uma em seguida da outra. Não, mas é uma extensão de décadas. No mínimo 3 décadas de acontecimentos aí no livro de Atos, que já começa um tempinho depois, né, o relato dele também. Então, nesse período de décadas, eles têm muita coisa para aprender. Na teologia, a gente tem 2 áreas diferentes, a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica é aquilo que está aqui, que a gente depreende daqui. Explicando a grosso modo, a teologia sistemática é aquilo que a gente consegue sistematizar para aplicar diante das questões do dia a dia. E era isso que eles estavam fazendo, era isso que eles estavam se defrontando. Né? Porque os judeus, os cristãos lá no começo, estavam presos ali em Jerusalém. Então, eles tinham que lidar com poucas questões.
A partir do momento que se expande, aí eles têm que ver, não, peraí, lá fora tem isso, como é que a gente vai fazer? Aquele povo tem tal costume, será que isso pode, será que não pode? Aquele povo fala tal língua, em tal língua tem tal palavra que significa tal coisa, será que nós podemos usar, será que não podemos? Né? Eles vão se confrontando com isso e Paulo vai aprendendo muito também com isso. E vai mudando, a gente percebe que aos poucos a mentalidade da igreja vai mudando. Né? Eles começam a aceitar os gentios, e já abolir a circuncisão por gentios foi um passo enorme ali no começo da primeira viagem. E também foi o primeiro problema grande que eles tiveram. Então isso é bem interessante. Às vezes quando a gente fica fechado aqui, a gente tem a ideia dos problemas da igreja. Mas quando a gente vai para o mundo, a gente é confrontado com outras coisas. E a gente tem que aprender a lidar, mas alguém tem que ir lá primeiro. Tem que ir lá primeiro e observar, olha, isso que a gente faz aqui na igreja talvez não dê certo lá. Tem que fazer uma outra coisa. Aquilo que está lá está muito errado, não convém. Temos que dar um jeito de resolver isso quando formos para lá. Alguém tem que ir primeiro. Esse é o papel dos missionários. O missionário vai lá para desbravar o campo. E o missionário ele tem o trabalho de, desbravando o campo e pregando o evangelho, deixar alguém preparado para dirigir aquela igreja. O missionário não é para ficar na igreja, ele é para ficar indo. Mas o que me chama a atenção em Paulo é que ele sempre voltava submisso à autoridade da igreja. Ele não fazia as coisas só pela cabeça dele. Ele fazia visando o crescimento da igreja. Então tinha uma autoridade sobre ele, ele ia lá e relatava, por maior que ele fosse na história. Então o papel do missionário é esse, ele vai, desbrava o campo, vê quais são os problemas, volta para a igreja, pede ajuda, vai lá, resolve os problemas, deixa alguém preparado, planta uma igreja ali e deixa a igreja funcionando. E parte para o próximo.